Olá. Aí, agora Ai, sim. bom, tô te vendo e te ouvindo. E você? E isso, também te vejo, te escuto. Como que tá o som, meu som por aí, Bruna? Você me escuta bem? Perfeito, perfeito. E você? E o meu? Maravilha. Parece que tá um delay. Isso, eu fechei aqui, agora eu acho que estabilizou. Como que tá aí para você a conexão? Você tá bem certinho? Tá 100%. Eu tô te ouvindo muito bem. Beleza, para mim também. Eu já conferi lá, estamos ao vivo mesmo. É isso aí. Show. Então, podemos começar. Então vamos lá, 19 horas, vamos começar mais uma live, mais um episódio do nosso podcast Homeopatia em Foco. Com muita alegria, né, que estamos aqui mais uma vez. O tema de hoje vai ser como é a formação de um médico homeopata. E o meu nome é Paulo Ribeiro, eu sou médico homeopata aqui em Florianópolis. E eu sou a Bruna Fernandes, sou médica homeopata em Goiânia. Maravilha. Paulo, esse tema, né, como é a formação de um médico homeopata, é muito importante porque a gente sabe que muitos médicos não conhecem a homeopatia. E eu queria até te perguntar, assim, quando você formou em medicina, você sabia que a homeopatia é uma especialidade médica? Ótima pergunta essa, Bruna. E não, muito curioso isso, né? Mas realmente eu não sabia, né? Fiquei lá os 6 anos estudando medicina, me formei e nunca tive nenhuma aula de homeopatia, nunca tive nenhuma possibilidade de participar de um ambulatório de homeopatia. E sim, né, a homeopatia é uma especialidade médica, assim como todas as outras, assim como cardiologia, nefrologia, medicina de família, psiquiatria, né? A homeopatia também é uma especialidade médica. E justamente por esse motivo, desse desconhecimento que existe em torno da homeopatia, que nos motivou a fazer essa live hoje, para a gente, né, tentar explicar um pouquinho mais como são os caminhos, né, como que a gente fez para se tornar médico homeopata, como que a homeopatia apareceu nas nossas vidas, né, que se não foi pela faculdade, né, de alguma forma ela teve que aparecer, né? Então é isso. E Bruna, né, gostaria de saber, né, o que que você me diz, como são os caminhos para para uma pessoa se tornar uma médica homeopata, um médico homeopata? Perfeito. Então, o primeiro passo é formar em medicina, né? Quando a gente está falando da homeopatia enquanto especialidade médica, tem que fazer a faculdade de medicina. Após essa graduação em medicina, ele tem dois caminhos, que é fazer uma residência médica em homeopatia ou uma pós-graduação em homeopatia. Eu fiz residência e a minha residência tinha um convênio com uma pós. Então eu falo que eu aprendi com os dois mundos, então eu posso explicar muito bem para quem tem dúvida de qual caminho seguir. E você, Paulo, você fez foi pós, né? Você já fez algumas pós-graduações, certo? Então Isso. a gente vai conseguir explicar para vocês as diferenças desses dois caminhos. Atualmente no Brasil existem poucas residências médicas ainda, né? Muitas com projetos de abrir. Inclusive aqui em Goiânia, Goiás vai abrir uma residência esse ano. Em breve em Florianópolis você vai Oh, abrir aí também uma residência. que Por assim enquanto são seja. poucas, mas existe. Então isso foi uma das coisas que mais me motivou quando eu me encantei pela homeopatia, foi quando eu vi que existe residência. Então a gente vê, caramba, realmente que legal, né? Essa especialidade merece uma residência. E eu fiz a residência com a pós, e hoje a gente vai trazer um pouquinho de como é cada formação. Você quer que eu comece pela residência? Você inicia pela pós? O que você acha? Claro, pode continuar, Bruna, pode falar como foi a sua experiência na residência, na pós que você fez também, aí depois eu entro. Então, a residência é de acesso direto. Então, o que isso significa? Você forma em medicina, vai prestar uma prova e já pode ir direto para a homeopatia. Não tem pré-requisito de outra especialidade. E a duração é de 2 anos. Então, eu fiz minha residência no Rio, na Unirio. Foi a primeira escola de homeopatia do Brasil. Então, é muito legal assim a história que a homeopatia tem lá no hospital. E, infelizmente, a minha residência foi um pouco prejudicada pela pandemia,
Porque antes da pandemia, os residentes de homeopatia, além do ambulatório, que é consultas agendadas, eles também tinham atuação hospitalar. Então, hoje já está voltando isso mais, então já dá para eu explicar para quem tem interesse como que funciona. Então, você vai fazer sua residência, lá você vai ter aulas teóricas para aprender o mundo da homeopatia, né? Que a gente fala que para quem formou em medicina, entrar na homeopatia, você tem que aprender um novo olhar para a saúde, para a doença. Então, tem todo esse conteúdo teórico da filosofia da homeopatia, de como funciona. E a gente tem a prática, que no meu caso foi ambulatorial. Então, o paciente agendava a consulta, a gente atendia ele e prescrevia o tratamento e depois acompanhava nos retornos. Mas tem também a atuação hospitalar, que inclusive na residência de Betim é muito forte essa parte hospitalar, que é como que a homeopatia vai atuar em paciente internado, né, Paulo? As pessoas não sabem, né? Mas a homeopatia é muito ampla. Em outros episódios a gente até já abordou isso, que para pacientes internados na enfermaria, por exemplo, quando a gente entra com a homeopatia, de forma complementar, ela pode reduzir muito o tempo de internação, ajudar na recuperação daquele paciente, seja qual for o motivo que ele está internado. Então, a homeopatia, como a gente sempre fala aqui, é para tratar a pessoa que está com a doença. Então, aquelas pessoas que estão internadas com algum adoecimento, o homeopata vai lá, vai fazer toda a anamnese, compreender toda a história do paciente, para entrar com o medicamento e auxiliar na enfermaria e também na UTI. Lá na minha residência até já teve um trabalho que foram com pacientes internados na enfermaria de pediatria. Fizeram uma comparação, o grupo que só tratava com a medicina convencional e o grupo que, além do tratamento convencional, era tratado com homeopatia. E, como você já deve imaginar, né, Paulo, o resultado era maravilhoso no grupo que tinha a homeopatia ali de suporte, reduzindo esse tempo de internação, precisando de menos medicamentos, a cura, né, sendo muito mais rápida. Então, é muito legal ver o poder da homeopatia e fazendo a residência eu consegui ver muitos pacientes, né, porque o hospital, o SUS, o tempo inteiro, muitos pacientes, a gente ia vendo esses resultados e era incrível. Na pós, eu vou deixar você falar, porque senão eu vou falar demais aqui. Me Pode conta. falar. Tá, beleza. Eu vou falando, então, e depois você complementa também da sua experiência da pós. Isso. Bom, então, né, já que eu nunca tive nenhuma aula de homeopatia durante a graduação, né, e também nenhum ambulatório, nada de contato, né, como que eu cheguei na homeopatia? O meu caminho foi um pouco diferente do da Bruna. Eu optei por fazer a residência, assim que eu me formei em medicina, eu optei por fazer a residência em medicina de família e comunidade. E foi a partir da medicina de família e comunidade que eu encontrei a homeopatia. E o que mais me chamou a atenção, assim, que me levou, né, que me motivou a estudar um pouco mais sobre a homeopatia, foi que, né, um belo dia eu fui né, a gente foi convidado, os residentes foram convidados a participar de um simpósio de homeopatia, e, né, eu fui lá, acabei que eu fui sozinho até, né, nem sabia muito bem o que eu estava fazendo lá, e escutei uma fala que me chamou muito a atenção da Sandra Chaim, que é uma homeopata, né, do estado de São Paulo, e ela estava falando sobre a homeopatia, como que é a consulta na homeopatia, né, como fazer as perguntas, o que a gente, né, como que é a consulta da homeopatia mesmo, né? E isso me chamou muita atenção porque tinha muitas semelhanças com a medicina de família e comunidade. E aí eu fiquei, nossa, né, mas como assim? Eu adoro medicina de família e comunidade, né? Estou lendo, estudando sobre isso faz tempo e nunca tinha tido contato assim com homeopatia, né? E uma coisa tão parecida. E aí isso me motivou a ir no ambulatório, né? Do Centro de Especialização em Homeopatia em Londrina, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação. E aí nesse ambulatório, né? Eu fiquei muito surpreso com as evoluções que os pacientes de lá estavam apresentando. Coisas que, assim, né, dentro da medicina convencional, não tinha como acontecer, sabe? Evoluções, assim, completamente inesperadas, muito diferentes de tudo aquilo que eu já tinha visto na faculdade e na residência de medicina de família e comunidade, né? E aquilo me chamou muita atenção e foi justamente essas evoluções que eu vi lá, né, os pacientes melhorarem com homeopatia, que me motivou a estudar e me aprofundar na homeopatia.
Né, como eu fiz a pós-graduação, né, são formas diferentes, né, de formação, mas olha só como é interessante, né? No meu caso, eu fiz a residência em medicina de família e comunidade, junto com a pós-graduação em homeopatia, ao mesmo tempo, né? Consegui conciliar ali uma com a outra. E para mim foi, né, um aprendizado, né, foram anos de aprendizado muito intensos, assim, né? Tendo essas duas especialidades, né, sendo aprendidas em paralelo, e isso enriqueceu muito a minha prática. Vou falar um pouco como que foi, né, a minha formação lá, que acho que pode ter pessoas que tenham interesse sobre, né, como que é uma pós. No meu caso, foi antes da pandemia que eu comecei a fazer essa pós, e era uma pós-graduação no modelo semipresencial, né, que o Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina organizava já há vários anos, e era semipresencial. Então, nós tínhamos todas as semanas aulas online, módulos, né? A gente tinha que estudar de uma semana para outra, livros, textos, e aí tinha um momento síncrono, né? Que a gente tinha aulas assíncronas, então a gente tinha várias aulas e materiais para estudar ao longo da semana, e aí uma vez por semana a gente tinha uma aula síncrona, né? Todo mundo ao vivo ali, conversando, discutindo os casos, e os aprendizados, né? Porque realmente a gente, né, abre um novo leque, assim, né, de informações. A homeopatia é mais do que uma especialidade, né? Ela é uma racionalidade médica, né? Então é uma outra forma completamente diferente da medicina convencional da gente entender, né, as pessoas e os seus adoecimentos, né? E fora, né, esses momentos síncronos, a gente tinha também ambulatórios, né, presenciais e ambulatórios online também, que aconteciam ali ao longo da semana. E era dessa maneira, né, semipresencial, e foi o bom, né, que aconteceu para mim, foi que eu consegui conciliar. Então, veja, é uma coisa que você consegue, né, uma pós-graduação, por exemplo, é algo que você consegue conciliar com, né, uma residência, ou um trabalho, um plantão, enfim, seja lá qual for, né, a outra atividade que você desenvolve, né? E foi assim. E, Paulo, até faltou eu falar, mas na minha residência, como foi com a pandemia, a gente também teve muita coisa online. Então, eu também tive aulas online, a gente teve que adaptar, né, os pacientes. O hospital, naquela época de pandemia, né, todo mundo sabe, era assim, limitado, assim, não era para ir, a não ser que você está ali com Covid, né, enfim. Então, a gente teve que adaptar e levar muitos pacientes para o atendimento online, e funcionou muito bem. Tanto que hoje, eu e o Paulo, a gente atende online. Tanto que ele fala, né, homeopata em Florianópolis, eu sou homeopata em Goiânia, mas a gente atende pacientes do Brasil inteiro. Porque a homeopatia possibilita isso, né? Como o mais importante é ouvir o paciente, ouvir a queixa dele, os sintomas dele. Os atendimentos online funcionam maravilhosamente bem, né? Então é importante até explicar isso, que eu vejo como um lado muito positivo, uma vantagem, né, da homeopatia. Com certeza, Bruna, essa possibilidade de trabalhar online, né, atualmente, realmente é algo muito que valoriza mesmo a especialidade, né? Você pode estar em qualquer lugar, tendo uma conexão ali, né? É possível de você atuar, praticar, trabalhar, né? Muito. E para quem está pensando aí em homeopatia, tá? Então eu quero ser homeopata. O que eu escolho? Residência ou pós? Isso vai depender muito da sua situação atual de vida. Eu falo que eu tive o privilégio de descobrir a homeopatia ainda cedo. Então eu estava naquele início de carreira, quando a gente forma em medicina e está empolgado, o olho brilhando para fazer uma residência. Então eu tive apoio, a ajuda dos meus pais também, porque como eu fui fazer fora de Goiânia, né? Eu tive ajuda. Então, a gente sabe que a residência tem uma bolsa, mas que é muito pequena. Então, tudo isso você vai ter que levar em conta quando você for fazer a escolha. Então, tem muitas pessoas que escolhem pós, primeiro porque às vezes já fizeram uma residência, igual o caso do Paulo, né? Já estava numa residência ou já fez uma outra residência e quer a homeopatia para complementar a sua prática. Então, a pós pode ser um excelente caminho para você. Tem pacientes que às vezes não vão ter condições de ficar ali naquela carga horária de uma residência, né? Ganhando aquele salário pequenininho. Então, precisa de uma pós, porque aí consegue trabalhar mais para ter mais dinheiro e pagar essa pós.
Então, eu acho que a escolha é muito mais sobre a sua situação de vida, de tempo, de dinheiro, essa disponibilidade mesmo, né? Porque a formação, se você escolher uma boa pós-graduação, você vai se formar muito bem, muito apto para ser um bom homeopata, né? A gente sempre sabe que depende muito mais do aluno. Levando em conta que a homeopatia não é uma especialidade de cirurgias e procedimentos, né? E intubação, igual eu falo, às vezes para uma pediatria é importante você estar na residência de pediatria, né? Minha irmã fez pediatria, então eu via o tanto que era assim importante cada caso que chegava ali, né? Então, na homeopatia, esse aprendizado, tanto da pós quanto da residência, é muito bom se você for um bom aluno, for dedicado, estudar, né? E se interessar. O que você acha, Paulo? O que você orientaria para alguém que está na dúvida de residência? Eu concordo exatamente com isso que você falou, Bruna. E assim, né? Hoje eu estou fazendo a minha segunda pós-graduação, né? Essa atualmente ela é 100% online, né? Estou fazendo agora já depois da pandemia, isso avançou ainda mais, né? Isso de consulta online foi regulamentado pelo CFN. Então, atualmente, né? Eu faço uma outra pós-graduação, porque é isso, a homeopatia, ela contempla uma quantidade de conhecimento muito grande e muito diferente do que a gente aprende na medicina convencional. Então, para você realmente se aproximar e se familiarizar e ganhar prática com isso, e é necessário tempo mesmo, né, de aprendizado e prática, e atende um caso, atende outro, atende outro, atende outro, né? Por exemplo, essa questão do trabalho online, né? Atualmente, eu estou concursado como médico homeopata no município de Itajaí. E lá, olha só que legal, né? Desde esse mês, eu comecei também a cumprir uma parte da minha carga horária de maneira online pelo SUS, né? Para você ver o tanto que isso está, né, já regulamentado, sedimentado, esse tipo, né, de atendimento, e o quanto que isso é comum, né, dentro da medicina homeopática, do dia a dia da homeopatia. Então, é isso, né? A homeopatia, e ela veio, né, de início, estava fazendo a residência em medicina de família, atuava na atenção primária, e fiquei, depois de terminar a residência, durante uns 5 anos ainda concursado como médico de família, atuando na atenção primária. Mas eu complementava, né, com o conhecimento da homeopatia, isso me dava um leque de possibilidades, assim, de intervenção, né, de prescrição, muito maior do que os meus colegas médicos de família, que não eram homeopata, tinham. Né? Então, assim, a homeopatia ela amplia muito o nosso olhar sobre as doenças, sobre as pessoas e sobre a forma que a gente pode intervir sobre isso, né? A gente cria outras ferramentas para lidar. E daí na atenção primária, né? Para quem não conhece, né? A atenção primária é a porta de entrada, né? Por lá entra, né? A gente atende todas as pessoas, né? Então, seja criança, seja mulher, seja homem, seja idoso, seja, né, com todas as idades, todas as condições de saúde, né? A gente atende na atenção primária. E o legal, né, é que a homeopatia, ela também serve para todas as condições, para todas as faixas etárias, para todas as pessoas. Então, quando chegava, né, por exemplo, pessoas assim, com uma criança que começou a ir na creche, que daí está apresentando aquele resfriado, que já tomou antibiótico e corticoide, daí entra naquele ciclo e fica vários meses assim, a homeopatia ia que era uma beleza nesses casos, né? E como que eu fazia? Eu tinha lá a minha agenda e eu consegui ali negociar um período para eu atender só homeopatia, né? Entre ali da minha carga horária. E aí, os pacientes que eu percebia, né, enquanto médico de família, que estavam tendo ali alguma recorrência, quando já acabou todos os medicamentos possíveis dentro da alopatia, né, ou mesmo casos de saúde mental, que a gente tinha muitos casos de saúde mental na atenção primária, e que não tinha, né, como encaminhar para o psiquiatra, né, porque não tinha psiquiatra, a gente tinha que resolver na atenção primária, a homeopatia era um grande recurso, né, nesses casos também, para complementar os tratamentos que as pessoas já faziam com relação à saúde mental, a saúde da mulher também, né, por exemplo, cólicas menstruais, TPM, transtornos da menopausa, né, leucorré,
corrimentos, né, leucorreia de repetição, vaginose, candidíase, enfim, a homeopatia é um grande recurso, né, e que todas as especialidades podem se beneficiar, né, independente de, eu já sou médico especialista de tal especialidade, né, a homeopatia com certeza pode complementar a sua prática de alguma maneira também. Com certeza. E, Paulo, a sua história me lembra muito a da minha R-, né? Que foi a minha colega residente que entrou um ano após o meu. Ela já era médica da família e ela fez homeopatia e começou a usar nos pacientes também, né? Da atenção primária. E, coincidência ou não, eu tenho certeza que não é coincidência. No ano que ela estava atendendo lá e tratando com homeopatia, foi o ano que a unidade básica de saúde dela ficou em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro, em questão de qualidade, né, do atendimento, de resolutividade dos casos, né? Tem todos os índices ali que eles avaliam para ver como que está sendo, como que está o funcionamento das unidades básicas de saúde. E o dela, eu acredito que era Morro da Formiga, a unidade básica dela. Primeiro lugar. Por quê? Porque tinha uma homeopata lá, assim, eu tenho certeza. Ela me falou aqui, depois eu vou ver mais detalhes, mas lógico que não é uma coincidência, né? Claro, além dela ser super competente, usar a homeopatia é o que você falou, resolve casos que talvez ficariam ali crônicos, sem melhorar, tendo que depender de mais e mais remédio, cada vez mais remédio, e vem com a homeopatia, resolve aquele caso. A gente melhora os pacientes, né? Então, essa história é bem legal. E você falou que a homeopatia agrega em todas as especialidades. Isso era um outro ponto que a gente queria trazer hoje aqui na live, né? Depois de formar, de fazer homeopatia, quais caminhos que você pode seguir? Então, um deles é esse, é você complementar a homeopatia na sua prática clínica, no seu consultório. Então, se você já é um pediatra, um alergista, um dermato, um psiquiatra, e você faz homeopatia, você vai agregar no seu trabalho, no que você já faz. Ou um médico de família, né, como você. Tem a opção, igual o Paulo falou, de ser concursado, né, homeopata concursado, olha que legal. Tem a escolha que eu estou começando a seguir agora, que é da docência. Então, eu vou ser preceptora na residência, vou ser professora e coordenadora de uma pós-graduação. O Paulo também, né, vai ser professor comigo. Você pode trabalhar no hospital, como eu falei. Então, você tem um médico homeopata no Rio, que ele trabalha em UTIs. Os pacientes contratam ele quando tem algum caso grave, contrata ele, ele vai lá, avalia o paciente, trata no UTI. Você já viu os casos dele? Sim, sim. Você pode atender só como homeopata, né, no seu consultório, que é o meu caso. Eu sou médica homeopata, atendo os meus pacientes online e presencial com homeopatia. Então, são vários caminhos. Mais algum que eu esqueci de mencionar? Acho que é isso mesmo, Bruno, é isso mesmo. Muitos caminhos, né? Muitos caminhos. E é isso, a homeopatia, ela, né, deve estar em todos os níveis de atenção, né? Para você ver, né, casos graves, né, de UTI respondem, mas também crianças, bebês, né, recém-nascidos ali também podem ter um grande benefício da homeopatia. Então, é isso, a gente é uma clínica muito ampla, que a gente, e é muito rico, né, o que mais me motiva, assim, né, a seguir na homeopatia, estudando, é ver justamente a melhora das pessoas, né. Eu atuando no SUS, nossa, eu atendo, assim, né, vários pacientes no dia, né, tem dia, assim, 10, 15 pacientes na sequência, né, de ambulatório, um na sequência do outro. E é muito rico ver a melhora que as pessoas apresentam, né? Foi isso que me cativou desde o primeiro ambulatório que eu fui de homeopatia, que eu percebi, né? Nossa, olha só que coisa realmente muito única, diferente, né? E isso tem que ser estudado na graduação, né? A gente está aqui, né? Nessa, né? Tentando levar cada vez mais, né? Essa mensagem da homeopatia, né? Para que cada vez mais pessoas conheçam. Eu tenho certeza, né? Que se houvesse a oportunidade de graduandos, né, de medicina, terem contato ali com um ambulatório que seja de homeopatia durante ali os anos, para eles verem como que é, né, atender um retorno, ver o que o paciente está falando ali que ele tinha e que agora ele não tem mais, pronto, né, e isso já bastaria para cativar, chamar a atenção de muita gente, né, como chamou a minha. Exatamente, Paulo. Quando eu decidi fazer homeopatia,
eu não tinha muita certeza, eu falei, eu vou começar essa residência, se eu não gostar, eu paro. Foi assim, tire que na primeira semana eu já falei, como assim? Eu fiquei impressionada exatamente com isso, os resultados, os pacientes. Nossa, e lá a gente atendia também pacientes oncológicos, né, com tratamento de câncer, que chegavam muito mal, começava a homeopatia, melhorava aqueles efeitos colaterais terríveis, enfim. Aí eu já falei, é isso aqui, vou ficar aqui, e fiquei firme e forte, e igual você falou, o que me motiva a continuar são esses resultados, né, impressionantes. Uhum. E a gente queria falar para vocês que estão pensando em fazer homeopatia, mais algumas vantagens, né, Paulo? Assim, tem alguma coisa que você fala, olha, ser homeopata faz muito sentido por isso, isso, né? Então, um deles é isso, os resultados, a melhora, né? Você tratar de fato, melhorar, curar o paciente, né? Isso eu acho que é o ponto mais alto, né, da homeopatia. Uhum. Mais Uhum. algum que você Com falaria? certeza, com certeza. Eu acho que é essa a gratificação mesmo que a gente recebe dos pacientes. Além disso, né, eu me sinto muito bem, né, em estar tratando as pessoas com medicamentos naturais, que têm, assim, que não têm efeitos colaterais como os medicamentos alopáticos apresentam. E uma outra coisa, assim, né, é ver pessoas que às vezes tomavam ali 2, 3, 4, vários remédios, aí a gente começa a homeopatia, a pessoa vai melhorando, com o passar dos meses ali, né, vai reduzindo os medicamentos convencionais alopáticos que ela toma. Então, né, isso também é uma grande gratificação que eu tenho, né, que a homeopatia me traz, de ver as pessoas cada vez mais saudáveis, né, tomando menos medicamentos, sentindo menos efeito colateral dos medicamentos que muitas vezes, né, acontece interação ali entre as medicações que a pessoa toma, interação medicamentosa, provocando efeitos colaterais, né? Então, essa é uma outra gratificação muito grande que a homeopatia me traz. Muito. Uma vantagem que eu falaria para quem quer ser homeopata é justamente essa diversidade de casos e de pacientes que a gente pode tratar, né? Então, eu lembro que antes de pensar em homeopatia, lá na faculdade, eu pensava em oftalmo. Aí eu fiz um mês o estágio eletivo em oftalmo e eu falei, meu Deus do céu, a vida inteira olhando para olho. Aí eu falei, não, eu vou enjoar, não é para mim. E então, uma das coisas que me alegrou na homeopatia era que, assim, cada dia de consultório, você não tem ideia do que vai chegar. Pode chegar um quadro de uma alergia de pele, de uma doença mental, né, de uma enxaqueca. Então, a gente trata, acho que você deve gostar disso também, por fazer medicina de família, homeopatia, né? Uhum. Então, isso é legal para quem gosta de um certo dinamismo, né? De ver coisas diferentes. Igual eu adoro que no mesmo dia eu atendo uma criança, um adulto, um idoso, uma gestante. Então, para médicos que também gostam disso, porque às vezes não encontrou uma área só. Nossa, eu não quero ficar só nessa área. A homeopatia é um excelente caminho, porque você vai atender de tudo e vai conseguir ajudar, né? A gente não faltam ferramentas para a gente na homeopatia. Né? Uhum, é isso mesmo, ela é super diversa e perfeito, Bruna, concordo com essa sua observação. E outro ponto que a gente já mencionou aqui é que hoje em dia tem essa questão do teleatendimento, né? Eu falo assim que é muito bom. Muitas pessoas que eu converso, outros especialistas, falam: Nossa, queria eu que a minha especialidade. Eu oftalmo, por exemplo, né? É muito mais difícil você fazer os atendimentos online. Com a homeopatia, é muito possível, a gente consegue conversar muito bem com o paciente, passar a receita, fazer as orientações, não fica nada a desejar. Então, isso para o médico é muito legal você pensar nisso. Você vai poder viajar, né? Conhecer outros lugares e continuar trabalhando, continuar atendendo seus pacientes. Uhum, exatamente, é um grande diferencial que, né, veio a partir da pandemia, toda essa regulamentação, e que hoje já está bem sedimentado, consolidado, né, como eu falei, até mesmo dentro do SUS isso já está sendo possível de ser feito, quem dirá um consultório particular, né, com certeza, e é uma grande facilidade, né, porque é isso, e a homeopatia, né, como você falou, Bruna, cada caso é um caso, né, o raciocínio dentro da consulta homeopática, ele é diferente do raciocínio da medicina convencional, que muitas vezes é repetitivo, né? Então é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Na homeopatia, nenhum caso é igual ao outro caso, né? Cada caso, e a gente busca justamente essa individualização, essa peculiaridade em cada pessoa, para daí sim acertar o tratamento para ela, né?
Então, essa é uma outra coisa, assim, que, né, deixa a nossa rotina completamente nova a cada dia, né? Porque a gente vai buscando não entender, né? Entender a pessoa como que ela é, né? E cada pessoa é única, né? Então, É essa é um uma pouco detetive, né? Eu me sinto um outra. pouco investigadora na consulta, porque a gente tem que realmente prestar atenção, igual esses filmes e seriados, né, de detetives, assim, cada coisa que o paciente vai falando são pistas para a gente tem que ir prestando atenção em tudo para chegar naquele medicamento. Então, é muito gostoso, porque é uma escuta com muito sentido, né, para nós também. Então, o paciente se sente ouvido, então, mais uma vantagem, né, para você, médico homeopata, o seu paciente vai se sentir extremamente escutado, acolhido, e você vai estar ali, tudo que ele vai estar te falando vai ser importante para a sua conduta. Então, isso também é muito legal, né? Aham, com Sim. certeza, com certeza. E assim, uma vez que você tem contato, né, com a racionalidade homeopática, se eu olhar para as pessoas, né, enquanto médico, nunca mais será o mesmo. Mesmo se você não usar a homeopatia no seu dia a dia, né, seguir trabalhando com a sua outra especialidade, enfim, seu olhar nunca mais será o mesmo, né, em uma consulta, porque a homeopatia ela realmente abre a nossa mente para uma outra forma possível de se pensar, como, né, entender ali o adoecimento e intervir sobre ele. Então é uma outra vantagem também, né? Sim. E outra que muitas pessoas perguntam, né, que algumas especialidades questionam, porque às vezes já está muito saturado, né? Então, essa eu acho que é outra vantagem, assim, na homeopatia ainda tem muito espaço, ainda tem muito campo. A gente fala, a gente quer mais homeopatas no mundo, né, Paulo? A gente quer Uhum. que cada vez mais médicos se interessam e descubram a homeopatia e venham para a homeopatia. Então, assim, os pacientes precisam de nós, a gente vê, né? O tanto que a gente transforma mesmo a saúde e a vida dos pacientes. O mundo, infelizmente, está cada vez mais adoecido e a homeopatia é a ferramenta ideal para isso. Então, quanto mais homeopatas, melhor para o mundo. Então, assim, é uma área que ainda cabe muita gente, né? Então, não tenham medo de vir ser homeopatas, que vocês têm um mundo para desbravar, né? Junto da gente. Uhum. Exatamente, né? Vou trazer aqui um dado demográfico, né, que conversa com essa questão que a Bruna está falando. Se eu não estiver enganado, se não falhar a memória, a gente tem atualmente, né, segundo aquele censo de demografia médica no Brasil, mais ou menos 2.000 e poucos homeopatas no Brasil, né, para um país de 200 milhões de habitantes, né? Então, veja só quantas pessoas que tem por homeopata, né? E a média de idade dos profissionais homeopatas é a mais alta de todas as médias, né? Está ali em torno de 65 anos. Então, veja bem, né, o campo realmente esse, né, que a Bruna está dizendo, de possibilidade, né, de expansão, de necessidade mesmo, de demanda por homeopatas nesse país, né? Exatamente. Outra questão que muita gente preocupa, né? Ah, mas dá dinheiro? Ser homeopata, né? Dá dinheiro? E eu digo que é a mesma coisa que outras especialidades não cirúrgicas. Então, se você optar por uma psiquiatria, geriatria, me dá mais exemplos aí, que às vezes Uhum. até um alergista, né? Sim. Outras áreas não cirúrgicas que não tem procedimento, que realmente o médico depende da consulta. É a mesma coisa com a homeopatia. Então, igual a gente falou, tem a opção de ser concursado, de ser professor, etc. Então, tem várias formas de você conseguir o seu dinheiro. Eu falo que o único lado, assim, para quem quer aquele dinheiro rápido, é que não tem plantão, né? Não dá para você fazer um plantão de homeopatia e ganhar um monte de uma vez, mas vai depender de você. E igual eu falo, em toda especialidade, tem médicos que conseguem se dar muito bem e tem médicos que ficam sem dinheiro. Isso diz muito mais do médico, da mente empreendedora daquele médico, né? Muito Uhum. mais de você, de como você vai lidar, do que da especialidade em si, né? Então, assim, Uhum. eu digo que tem como sim, né, crescer muito financeiramente também sendo homeopata. Que eu sei que essa é uma preocupação, que já mandaram Uhum. na caixinha, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Uma outra coisa, uma outra vantagem também que eu vejo, né, de ser homeopata é com relação ao custo, o preço das medicações que a gente passa, né? Assim, aqui em Florianópolis, um medicamento homeopático, um frasco, custa em torno de 30 a 40 reais, né? Em média, Também. assim, um pouco mais, um pouco menos.
Então, veja bem, né? Um E dura medicamento 2 meses, né? Faltou falar isso. dura 2 meses ou mais, a depender, né? Se você faz em glóbulos, ali a pessoa não toma, né? Toma uma vez por semana, sei lá, aquilo dura, né? Vários meses. Então, veja bem, né? Como é acessível, né? O tratamento homeopático, né? Então, vejo isso enquanto uma outra vantagem também, porque muitas outras especialidades, né, têm aí tratamentos que, né, ficam um dinheirão mesmo para bancar um tratamento por mês, assim, né? E na homeopatia isso não é um problema, né? Isso. Perfeito. Eu acredito que a gente falou bem, né? Assim, a gente espera que cada médico que esteja aqui, que talvez ainda tenha dúvida, ou não se encontrou em nenhuma especialidade, ou já faz uma especialidade, mas ainda sente que falta, né, Paulo? Às vezes você está ali na sua especialidade e os pacientes não melhoram 100%, você sente que faltam algo a mais. Considere a homeopatia, descubra mais, pode perguntar para a gente, né? Eu e o Paulo estamos aqui à disposição para auxiliar em dúvidas. Então, a gente quer mais homeopatas, igual a gente falou. E para finalizar, eu quero só reforçar da pós-graduação do Instituto LG, que eu estou coordenando, com previsão de iniciar nesse primeiro semestre. Então, a gente vai estar aí com a primeira turma. A primeira turma sempre gera aquele medo de, nossa, você é a primeira turma, mas eu gosto de reforçar que a primeira turma também é o que a gente está mais atento ali, né? A todas as demandas dos alunos, de olho, assim, perguntando, e aí, aluno, tá dando para entender bem, o que você está sentindo falta? E a gente vai aprimorando com essa primeira turma. É o contato mais direto que vocês vão ter, né? Com os professores, com a coordenadora, que no caso sou eu. Então, saibam que esse projeto está sendo feito com muito zelo, com muita atenção, com muito cuidado. Escolhi professores incríveis para ensinar vocês. O Paulo é um deles. Fiquei muito feliz, Paulo, que você aceitou o convite, né, de ser um professor. Então, para saber mais da pós, para não me estender muito aqui, vocês podem entrar no meu Instagram, a gente vai colocar também aqui o link do site para inscrever, para saber mais. Então, vai ser uma pós que você vai poder aprender e se encantar com a homeopatia, assim como a gente é bem encantado, né, Paulo? É isso mesmo, Bruna. Eu que agradeço muito o convite para ser professor. Estou super empolgado também com essa pós. É isso. Muito obrigada a todos que nos assistiram por aqui ou que estão escutando no podcast. Em breve estaremos aqui para mais conteúdos de homeopatia. É isso aí. Um grande abraço. Um abraço.